Quem está falando aqui em São Paulo é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, detalhando ações de combate a crimes financeiros ligados a organizações criminosas. Vamos ouvir o ministro da Fazenda. A julgar pelas ações e pelas medidas que tomaram, que foram contrariadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça essa semana, o que nos permitiu avançar no combate ao crime organizado na questão dos combustíveis, que é uma das principais fontes de financiamento do crime organizado no Rio. Então, a gente tem falado muito para os governadores que, além da questão territorial, além de cumprir mandado de prisão, tudo isso é importante, mas se não asfixiar o financiamento do crime organizado, não vai dar certo. Nós temos que entrar por cima, combatendo e asfixiando o financiamento do crime organizado. A outra coisa que eu vou fazer chegar ao governador do Rio é a importância do partido do governador do Rio apoiar a lei do devedor contumaz. Devedor contumaz é uma palavra chique para falar de sonegador. E por trás de sonegador, o que tem, na verdade, é o crime organizado. Nós não estamos falando da pessoa que deixou de pagar um tributo porque não tinha liquidez num determinado mês. O devedor contumaz é um tipo de sonegador que se vale de estratégias jurídicas, fraudulentas, para evitar que a Receita Federal e a Polícia Federal, a Polícia Civil, cheguem às pessoas que estão lavando dinheiro em supostas atividades lícitas. Porque, em geral, a origem do dinheiro do crime organizado é ilícito. E ele procura se misturar com atividades lícitas para lavar dinheiro. É o que acontece com o posto de gasolina, é o que acontece com os motéis aqui da região da Marginal que foram interditados aqui em São Paulo, é o que acontecia com determinadas franquias de lojas que eram utilizadas para lavagem de dinheiro. Então, é muito importante que o partido do governador Cláudio Castro não vote contra o devedor contumaz como fez essa semana. Nós levamos, a pedido do governo federal, o presidente Hugo Mota levou ao plenário para botar urgência, justamente para que não passe nas comissões, não tenha aquela tramitação demorada, e uma boa parte do PL e muitos deputados do Rio, sob orientação do governador, votaram contra a urgência constitucional para o devedor contumaz. Eu quero dizer ao governador com toda clareza, uma boa parte do crime organizado do Rio de Janeiro, especificamente do Rio de Janeiro, está se escondendo por trás dessas estratégias jurídicas que esta lei visa coibir. Então, nós precisamos dessa lei. E o Estado do Rio, em particular, precisa dessa lei. Então, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional já entrou em contato com a PGE do Rio, vai levar essas informações, algumas delas sigilosas, nem eu posso falar para vocês, porque está em segredo de justiça, para o Procurador-Geral do Estado do Rio, para que ele comunique ao governador da importância do partido do governador do Rio de Janeiro, da bancada do Rio de Janeiro, votar a favor da lei aprovada já no Senado, quase que por unanimidade. Uma lei que tramita há 8 anos. Nós não estaríamos nessa situação se essa lei já tivesse sido aprovada. Então, essas leis são muito importantes. Vocês devem estar até estranhando o fato de um ministro da Fazenda estar falando de segurança pública, porque talvez seja a primeira vez que isso aconteça. Justamente pelo fato de que nós estamos colocando todo o aparato da Fazenda Nacional à disposição das forças de segurança pública, seja na esfera federal, Ministério Público e Polícia Federal, seja na esfera estadual. Então, é bastante importante, que essa reunião aconteça, provavelmente vai acontecer na próxima quarta-feira. O procurador disse que talvez vá a Brasília na quarta-feira e a PGFN está à disposição do Estado para explicar para o governador a importância de que a base de direita do Rio de Janeiro vote a favor do projeto que combate o devedor contumaz.
Ministro, quando o senhor fala que o governador do Rio está mal informado, o senhor está sendo educado demais? Porque está havendo uma... Não, eu estou sendo institucional. Meu papel aqui é, em primeiro lugar, dizer que o Ministério da Fazenda tem órgãos que podem ajudar a segurança pública, como acontece no mundo inteiro. Então, isso é a primeira vez que está acontecendo no Brasil, e se depender de mim, a Delegacia de Combate ao Crime Organizado vai ser instalada na Receita Federal. Só não foi ainda porque a MP 303 caiu. Nós vamos ter que encontrar um outro projeto para colocar os cargos lá necessários, né, para criar a delegacia, que já está funcionando desde 2023 como núcleo, e eu quero formalizar, porque no mundo inteiro a Receita Federal atua como suporte dos órgãos de segurança pública. Porque ao fiscalizar, ao atuar na fiscalização, ela acaba se deparando com crimes tributários e não tributários. Os tributários ela apura. Os não tributários ela tem que comunicar os órgãos de segurança pública, seja o Ministério Público, seja a Polícia Federal ou estadual, para que eles sejam combatidos. Mas o partido do governador do Rio está sendo contra uma coisa que é boa para o país. É isso? É o apelo público que eu já faço pela segunda vez. O partido, o PL, precisa compreender a importância. Nós passamos 4 anos do governo anterior com esse projeto adormecido. Ninguém deu impulso a esse projeto. Uma das primeiras providências que eu tomei quando assumi a Fazenda foi dar impulso a esse projeto. Finalmente, o Senado, depois da Operação Carbono Oculto, votou, quase por unanimidade, porque os senadores compreenderam que o projeto é fundamental para combater o crime organizado. O presidente Hugo Mota foi diligente, vendo esse clamor nacional, pautou a urgência constitucional. Quais foram os votos contrários à urgência? Justamente o do partido do governador do Rio de Janeiro. Então, ele precisa se envolver nessas questões, porque eu garanto a você, eu não posso emitir o nome, não posso falar o nome, mas uma parte grande dos devedores contumazes está envolvido com o crime organizado do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos do apoio dele para a votação do devedor contumaz, que virou um tema nacional. Você lê os jornais, liga a televisão, e às vezes o cidadão comum, ele não tem tempo de se assenhorar desse tipo de questão que é muito técnica. Mas se nós não tivermos uma legislação avançada para combater isso, a legislação brasileira é muito atrasada. Você sabe que é um criminoso, você conhece o criminoso e você não consegue tirar ele de circulação. Às vezes nem no Brasil ele mora. Você vai na comunidade imaginando que você está combatendo o crime organizado e o verdadeiro bandido está em outro lugar, está em outro país, usufruindo, né, da riqueza acumulada ilicitamente, né, ao arrepio da lei brasileira e aliciando jovens, ceifando vidas, colocando a população em risco. É isso que nós precisamos compreender. Nós precisamos atuar em todas as camadas do crime. Não adianta só o chão de fábrica, nós precisamos chegar nos CEOs. Sabe? Os CEOs do crime organizado precisam pagar também pelo que fazem. O senhor mencionou a Operação Carbono Oculto. Uma das empresas que foi desmembrada, inclusive, ela entrou na Bolsa de Valores usando uma outra como casca. Eu queria entender se o senhor tem dialogado com a CVM e outros órgãos para pegar a Ambima, inclusive, para ver mais a fundo essa questão dos fundos e como elas estão entrando na Bolsa. Hoje nós publicamos uma portaria da Receita Federal, que era um outro comunicado que eu gostaria de fazer para vocês. Agora, você sabe que para esconder o dinheiro, você tem uma série de estratagemas, né? Um deles é você criar fundos sobre fundos. O fundo que é cotista de outro fundo, que é cotista de outro fundo, e você não chega na pessoa física, que é o verdadeiro detentor daquela riqueza. Agora, todos os fundos vão ser obrigados a dizer até o CPF. Então, se houver um esquema aí de pirâmide, fundo que controla fundo, que controla fundo, você vai ter que chegar no CPF da pessoa. Não tem mais aquela história de, o cotista desse fundo é um outro fundo. Você fala, bom, mas quem é o cotista desse fundo? E assim sucessivamente,
até você chegar na pessoa física. Porque enquanto você está fiscalizando pessoas jurídicas, nem sempre você tem condição de compreender qual é a trama de relações econômicas, lícitas e ilícitas, que está por trás daquela atividade. E com essa determinação da Receita Federal, agora nós vamos saber o CPF que está por trás, a pessoa que está por trás. Vamos saber se é um laranja, se é um residente, se é um não residente. Nós vamos saber exatamente quem é essa pessoa e vamos aumentar o nosso poder fiscalizatório, exatamente atendendo a essa sua pergunta, pelo aprendizado que nós tivemos na operação na Faria Lima no carbono oculto. Porque pessoas que fazem as coisas licitamente acabam se misturando com pessoas que têm uma fachada bonita, mas por trás dali o que tem é lavagem de dinheiro, é atividade ilícita e é crime organizado da pesada, mas em todas as áreas. Não pensa só você que diz respeito a drogas, diz respeito a cigarro importado, diz respeito a bebida contrabandeada ou adulterada, diz respeito a combustível importado ilicitamente, irregularmente, adulterado ou não. Então, tem muitas atividades econômicas que passam pela droga e muitas outras que não passam pela droga. Aliás, hoje mesmo, também fazendo referência a uma fala do governador Caiado, nós estamos sim atuando na fronteira. O estado dele não é de fronteira, mas nos últimos 15 dias, nós fizemos uma operação de fronteira. A mesma operação durou 15 dias. Foram presas 27 pessoas. 27 pessoas. Nós apreendemos 213 mil litros de bebida adulterada. Nós apreendemos 3,5 toneladas de droga, sendo que 600 quilos de cocaína. Isso foi feito com a ajuda do governador do Paraná, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, e com todo o aparato federal combinados, integrados. Não teve tiro, não teve morte. E aí, as imagens que tem são imagens de pessoas trabalhando diligentemente pela segurança nacional. Apreendemos mais de 1.000 armas, foram salvas do crime organizado. Nós descobrimos um plano de furto dessas armas que agora estão sob guarda das Forças Armadas. Nós interditamos um prédio de 20 andares com mercadorias ilícitas em Belo Horizonte. Tudo isso foi feito com parceria federativa, sem olhar para o partido político de quem quer que seja, fazendo com que os órgãos de Estado trabalhassem cooperativamente nas regiões de fronteira. Então, não participou, ministro, dessa? Quem? A Receita participou dessas operações? É na aduana. A aduana é da Receita Federal. Às vezes as pessoas, porque nem sempre é na Receita Federal, em outros países, a aduana brasileira é uma atribuição da Receita Federal. E nós estamos aumentando muito o nosso nível de cooperação. Por isso que eu digo, por mim, que vai se tornar cada vez mais... Nossa reportagem segue acompanhando lá em São Paulo, então, essa entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad,